Vamos fazer um exercício. Feche os olhos e pense em um governo. Imagine, aquele com um território definido, que aplica suas próprias leis, arbitra conflitos, cobra imposto, controla quem entra e sai, com departamento jurídico, caixa bilionário e relações diplomáticas com outros países. Agora, abra os olhos. Esse governo existe no Brasil, mas não é o que você está pensando. É um governo que ninguém elegeu, que não fica em Brasília e não tem sede em nenhum endereço oficial. Ele opera dentro de penitenciárias federais de segurança máxima, de comunidades bloqueadas por barricadas no Rio de Janeiro, de rios da Amazônia sem fiscalização. Opera por meio de garimpos em terras indígenas e de dentro de fintechs na Faria Lima, dentro de gabinetes de vereadores em Manaus. 50 milhões de brasileiros, praticamente um quarto desse país, vive sobre as regras desse governo. E aqui é que está a parte que a imprensa não te conta. Essa estrutura aí não nasceu do nada, não é fruto de pobreza, não é fruto da desigualdade, da falta de produção, como diz o presidente. Ela tem uma genealogia clara, ela tem doutrina, tem padrinhos ideológicos e o erro que a criou foi cometido pelo próprio Estado brasileiro, em uma ilha paradisíaca no Rio de Janeiro há mais de 50 anos. Hoje vamos te mostrar a anatomia completa do Estado paralelo que governa o Brasil, de onde ele veio, como ele opera e por que a pergunta correta não é mais quando o Estado vai retomar o controle, mas sim quem, afinal, governa o Brasil hoje. Bem-vindo às Facções S.A. Ilha Grande, Rio de Janeiro. Um jovem assaltante de banco entra na Galeria B do Instituto Penal Cândido Mendes. Ele já viu de tudo na vida do crime. Viu estupro entre detentos, comida roubada das mãos dos mais fracos, viu o cada um por si na prática. E é o que ele espera encontrar ali na penitenciária. Mas aí ele olha para o outro lado da cela e vê 3 caras dividindo em partes iguais o pouco arroz que sobrou, mantendo rotina de estudos, conversando baixo, sobrevivendo juntos. Esses caras aí são guerrilheiros marxistas da ALN do MR8, presos pela Lei da Segurança Nacional da ditadura militar. A ditadura achou que estava sendo esperta ao jogar preso político junto com bandido comum, para humilhar os intelectuais e guerrilheiros. E olha, deu errado. Deu errado porque o nome desse jovem assaltante aí é William da Silva Lima. E ele acabou de aprender, nessa ocasião que eu narrei, uma das maiores lições da sua vida. Organização é poder. 5 décadas depois, o William vai ser conhecido como o Professor, um dos fundadores do Comando Vermelho, e vai escrever num livro chamado 400 contra 1 sobre a sua convivência com esse grupo de revolucionários. Os fundadores do que viria a ser o Comando Vermelho copiaram a estrutura da organização guerrilheira revolucionária, mas adaptaram o discurso. A luta de classes virou luta contra o sistema penal. A teoria revolucionária virou um estatuto criminal, mas a maior inovação não foi filosófica, foi financeira. Até ali, todo bandido vivia no modelo ganhou-gastou. Lucro privado, gasto imediato. O Comando Vermelho, copiando a logística das guerrilhas, que centralizavam o dinheiro dos assaltos a bancos para sustentar a revolução, criou a caixinha. Cada assalto, cada operação, cada roubo passou a tributar uma fatia para um cofre coletivo. E para que servia esse dinheiro? Para pagar advogados, financiar fugas, sustentar a família dos presos, para manter a estrutura viva mesmo quando o líder caía. Pode parecer uma bobeira, mas não é. Essa pequena ideia, copiada das guerrilhas marxistas dos anos 70, é a semente de tudo o que você vai ver a seguir. É o DNA que vai gerar 5 décadas depois uma holding criminosa bilionária, com um departamento jurídico, contabilidade paralela e infiltração nos 3 poderes da República. Guarda essa palavra, caixinha. Nós vamos voltar nela lá na frente. Mas antes de voltar, vamos para os tempos presentes. A Polícia Civil de São Paulo mapeou, em fevereiro de 2026, um organograma com 100 líderes do primeiro comando da capital. Desses 100, 61 estão presos e continuam trabalhando. No topo da hierarquia está o Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. Ele comanda tudo de dentro da Penitenciária Federal de Brasília, considerada a mais segura do país.
A estrutura da facção é dividida em setores chamados de sintonias, cada uma com função específica. A sintonia do sistema coordena ações dentro das prisões. A sintonia das ruas gerencia operações fora. A sintonia internacional cuida das rotas do tráfico além das fronteiras. A sintonia da Baixada Santista controla o Porto de Santos, um ponto estratégico da entrada e saída de drogas no país. A sintonia da internet monitora comunicações com criptografia. A sintonia dos advogados coordena a estratégia jurídica. E no topo de tudo, nós temos a sintonia dos 14, uma espécie de conselho de administração responsável pelas decisões estratégicas e disciplinares. Olha de novo para esse organograma aí e me responde, você acha que isso aí é estrutura de quadrilha? Isso aí tá mais para estrutura organizacional corporativa, ou melhor, estrutura organizacional de partido, e partido muito bem organizado. Porque essa divisão em sintonias autônomas, com hierarquia central, comitês especializados, estatuto interno e tribunais próprios, é cópia quase perfeita de um partido leninista clandestino. Tem comitê de agitação, comitê financeiro, comitê central, eles só trocaram os nomes, mas mantiveram a estrutura, a engenharia. E é exatamente por isso que o Estado brasileiro não consegue de uma hora para outra derrubar o PCC, porque o PCC não depende do líder, ele depende do processo. O Marcola pode morrer amanhã, a facção continua rodando. Tem multinacional aí, inclusive, pagando consultoria de 6 dígitos para copiar essa resiliência e que não consegue. E lembra da caixinha? Aquela invenção lá dos anos 70? Ela cresceu. Dentro da estrutura atual do PCC, 2 setores chamam a atenção especial. O setor conhecido como padaria é responsável pela parte financeira e logística, incluindo a lavagem de dinheiro. O setor chamado raio-x funciona como uma auditoria interna, monitora os integrantes, verifica desvios e garante a disciplina. É uma espécie de holding criminosa com governança corporativa, parecida com os compliances das grandes empresas da Faria Lima. E não é só parecido, né? Em certo sentido, o PCC faz parte da Faria Lima. Uma mega operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo em agosto de 2025 revelou como o esquema funciona dentro do sistema financeiro. Fintechs e fundos de investimento eram usados para ocultar a origem dos recursos do tráfico. As fintechs operavam com contabilidade paralela, movimentando bilhões sem identificar os beneficiários finais. Fundos de investimento adquiriam ativos em nome de laranjas, criando camadas sobre camadas para dificultar o rastreamento. Quando a PF cavou, as investigações financeiras identificaram 21,5 bilhões ligados ao crime organizado, mais precisamente ao PCC. Tudo acontecendo por debaixo do nariz do Banco Central. E muitas vezes com a anuência de grandes empresas do mercado financeiro. Hoje em dia, o valor passa dos 100 bilhões. É muita grana. A caixinha que financiava a fuga de helicóptero nos anos 80, hoje compra cota em fundo de investimento. A linha é direta, é a mesma engenharia escalada por 5 décadas. Mas a Faria Lima, ela é só uma das frentes. 21 de abril de 2020, feriado de Tiradentes, plantão judicial. Um assessor do gabinete do desembargador Divoncir Schreiner Maran, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, abre o WhatsApp e digita uma mensagem para um colega. Desculpa o horário, esqueci de avisar antes. Fiz uma gambiarra e deferi o pedido conforme o desembargador Divoncir determinou. Tem suspensão de instância e o paciente comprovou apenas ser idoso. O outro assessor responde: o cara é traficante, então determinei a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. E mais adiante, na conversa ainda entre os 2 funcionários, surge a pergunta inevitável: quanto custou, será? O outro responde: não duvido de nada, viu? Esse aí já tem fama. O paciente que eles acabaram de soltar se chama Gerson Palermo, o Pigmeu. Ele é chefe do PCC em Mato Grosso do Sul. Está condenado a 126 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e pelo sequestro de um avião da VASP em pleno voo em 2000. 8 horas depois de sair do presídio federal do Campo Grande, Pigmeu rompe a tornozeleira eletrônica e foge, nunca mais sendo localizado. O inquérito da Polícia Federal concluiu que o desembargador recebeu propina e lavou o dinheiro por meio de compra de gado, o que é chamado de gado de papel. O filho do magistrado teria sido o principal operador do esquema. A esposa mediava pagamentos na construção de imóveis, sempre exigindo dinheiro vivo.
Em 10 de fevereiro de 2026, o CNJ aplicou por unanimidade a pena máxima, aposentadoria compulsória. O relator foi direto. A decisão de Maran extrapolou os limites da independência judicial e revelou grave desvirtuamento da função jurisdicional. Chega a ser quase cínico, né? Traduzindo aqui em bom português, um desembargador vendeu uma sentença, um chefe do PCC foi solto e hoje está foragido, provavelmente operando de algum lugar que o Estado brasileiro não consegue alcançar. Se o PCC já infiltrou o sistema financeiro e cooptou parte do judiciário, a pergunta que não quer calar é: até onde vai essa penetração? 8 de novembro de 2024. Saguão do desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, plena luz do dia. Um empresário de 38 anos volta de uma viagem a Maceió com a sua namorada. Ele carrega uma mala com 38 itens de joias, avaliadas em mais de R$1 milhão. Tem segurança particular, feita por policiais militares. Mas a escolta atrasa, está num posto de gasolina, supostamente com problema no carro. O empresário chega no terminal sozinho. Em segundos, 2 homens encapuzados entram no campo de visão, sacam fuzis e disparam 10 tiros. O homem cai. Um motorista de aplicativo, que estava lá por perto, também é atingido e morre. O empresário se chamava Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Ele era delator. Tinha firmado um acordo de colaboração premiada e estava entregando a cúpula do PCC para as autoridades, incluindo nomes de policiais corruptos. Foi um recado público. No maior aeroporto do país, quem trair, morre, mesmo que esteja sob escolta da polícia militar. Em março de 2025, o Ministério Público de São Paulo denunciou 6 acusados pela execução, entre eles 3 policiais militares. Os mandantes, líderes do PCC, seguem foragidos. Em outubro de 2025, no Rio de Janeiro, uma mega operação policial expôs ao mundo a luta dos estados brasileiros para reconquistar territórios dominados pelo crime organizado. A Operação Contenção terminou com mais de 120 mortos em confrontos com integrantes do Comando Vermelho. Foi até chamada de a operação policial mais letal da história do Brasil. Essa operação chocou o mundo porque a imprensa fez questão de enfatizar o que eles chamam de letalidade policial. Infelizmente, eles deixaram de dar luz a outra letalidade, a que oprime o povo que vive nessas zonas no dia a dia. As facções controlam a internet, a energia, o gás, quem entra e quem sai dos complexos dominados através das barricadas. Existem muros que delimitam as áreas e dificultam o acesso das forças do Estado dentro dessas comunidades. Esse é o modus operandi do Comando Vermelho. E o domínio do comando se expandiu para além do Rio, para outros estados. Na Bahia, por exemplo, há pouco tempo atrás, em abril de 2026, o pastor Rick Andrade da Silva foi executado a tiros em Salvador, poucos dias depois de publicar um vídeo de uma pregação em que ele afirmava que Cristo era maior que o Comando Vermelho, maior que o BDM, Bonde do Maluco, e maior que o traficante Fernandinho Beiramar. Mas se você acha que as operações do comando se limitam a vender gatonete em favela e a aterrorizar cristão, prepare-se, porque o que vem agora pode te chocar. Na manhã de 20 de fevereiro de 2026, a Polícia Civil do Amazonas deflagrou a Operação Erga Omnes, nome em latim que significa contra todos. O alvo, o núcleo político do Comando Vermelho no estado. Não eram traficantes de beco não, eram servidores públicos. Entre os presos, uma integrante da Comissão de Licitação da Prefeitura de Manaus, ex-chefe de gabinete do prefeito da capital, uma ex-secretária do gabinete da Assembleia Legislativa do Amazonas, um servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas e ex-assessores de 3 vereadores. Também tinha um policial militar e uma investigadora da própria Polícia Civil. O Comando Vermelho tinha acesso simultâneo ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário do Amazonas e até mesmo à polícia. A operação identificou 70 milhões movimentados ao longo de 7 anos, média de 9 milhões por ano desde 2018, por meio de empresas de fachada nos setores de transporte e logística. Essas empresas compravam cocaína na Colômbia, enviavam até Manaus e, de lá, distribuíam para outros estados. E aqui as peças começam a se encaixar. Isso porque o Comando Vermelho não inventou essa rota aí sozinho não, ele herdou a rota. Lembra do relato da facção aprendendo com um guerrilheiro marxista nos anos 70 lá no presídio? Pois bem, aconteceu na Colômbia e em paralelo a outra metade dessa história.
Por volta de 1982, durante a histórica 7ª Conferência de Guerrilha, as Farc colombiana, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, tomaram uma decisão pragmática que mudaria o nosso continente para sempre. Elas aprovaram o gramage, a taxação da produção de pasta base de cocaína na fonte. As Farc deixaram de ser guerrilha que rejeitava a droga e viraram um estado paralelo, ou um narco-estado paralelo, que cobrava imposto dos cartéis para proteger laboratórios e pistas de pouso. Em uma década, a receita das Farc saltou de menos de 50 milhões de dólares para centenas de milhões anuais. Esse dinheiro financiou armamento pesado, profissionalização do terror e, o que mais importa para essa história, uma engenharia industrial de explosivos caseiros, até então indetectáveis. Em 2016, o Acordo de Paz na Colômbia desmobilizou milhares desses guerrilheiros. Homens que passaram 20, 30 anos fazendo guerra na selva, com expertise em explosivos, emboscadas e domínio de território. Esses caras aí ficaram sem emprego. E o que aconteceu com esse maravilhoso capital humano? Ele se globalizou. Reportagens documentaram que ex-guerrilheiros das Farc, ex-soldados de elite colombianos, foram recrutados por cartéis mexicanos como o CJNG e pelo PCC e o Comando Vermelho no Brasil. E eles foram contratados como consultores técnicos, como mercenários, como instrutores. Você lembra das tomadas de cidade no interior do Brasil? Criciúma, Araçatuba, Cametá, a imprensa chamou de Novo Cangaço. Mas Lampião não tinha rifle .50, não tinha drone com explosivo e cálculo de engenharia para estourar a caixa forte sem queimar o dinheiro. Isso aí não é cangaço não, meu amigo. Isso aí é uma doutrina militar importada, táticas de guerra de movimento e cerco que as Farc e o M-19 colombiano usavam nos anos 80, agora aplicadas em cidade brasileira do interior. E essa expertise hoje circula livremente pela Rota de Solimões, o principal corredor do tráfico internacional de cocaína no Brasil. Imagina o seguinte: madrugada na fronteira de Tabatinga, no Amazonas. Do outro lado do rio, a 50 metros, está Letícia, na Colômbia. Não tem cerca, não tem muro, não tem barreira. Você atravessa de um lado para o outro caminhando, ou em qualquer canoa. Por essa fronteira, todas as noites sobem lanchas rápidas carregando pasta base de cocaína vinda do Peru e da Colômbia. Sobem os Solimões, passam por Coari, chegam a Manaus. De lá, vão de barco, avião ou caminhão para Santarém, Barcarena, Belém, Macapá. E dali para o mundo, Europa, África, Oceania. E quem controla esse fluxo? Não é o Estado brasileiro, é o Comando Vermelho, em parceria com cartéis colombianos e com a expertise dos ex-Farc que eles acabaram de contratar. A Polícia Federal apreendeu 118 toneladas de cocaína na Amazônia entre 2019 e 2024, aumento de 84,8% no período. E se isso é o que foi apreendido, imagina o que está circulando. Ou melhor, não precisa imaginar não, porque o que não foi apreendido financiou um modelo de negócios que vai muito além do tráfico. O Comando Vermelho descobriu o garimpo. Especialistas ouvidos pela imprensa afirmam que as brechas na legislação tornam relativamente simples legalizar o ouro extraído ilegalmente, e que a comercialização desse metal é uma das formas mais eficientes de lavar dinheiro do narcotráfico. O Comando Vermelho passou de parceiro dos garimpeiros a dono de garimpos. Hoje ele cobra taxa pela exploração mineral, controla a circulação de pessoas e insumos, disciplina trabalhadores e usa a estrutura do garimpo para movimentar cocaína, armas e valores. É o chamado narcogarimpo. Na terra indígena Sararé, no Mato Grosso, o Comando Vermelho controla diretamente a maior parte da extração de ouro. Já na terra indígena Yanomami, em Roraima, é o PCC quem recruta migrantes venezuelanos para o garimpo. Comunidades inteiras ficam reféns. Quem se opõe, líderes comunitários, ambientalistas, agentes do Estado, vira alvo. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em novembro de 2025, mostram o resultado. O crime organizado chegou a 45% dos municípios da Amazônia Legal, 344 das 772 cidades da região, crescimento de 32% em um único ano. O Comando Vermelho está presente em 286 municípios, dominante em 202. Em 2 anos, ampliou em 123% o número de cidades sob a sua influência. Mas há uma dimensão desse domínio que os números do tráfico não capturam. Existe uma menina de 13 anos, vivendo em comunidade ribeirinha do Amazônia, num município que não tem delegacia nem conselho tutelar, não tem internet estável.
Quando ela é estuprada, ela não tem para quem ligar. Ela vai à única autoridade que existe naquele território. E a autoridade é a facção, que decide se vai punir, se vai ignorar ou se vai usar o caso para reforçar o domínio. Isso aí deixou de ser exceção há muito tempo, virou rotina. Em 2024, foram 13.312 registros de estupro de vulnerável de meninas e mulheres na Amazônia, taxa 36,8% maior que a média nacional. Quase 80% das vítimas têm 14 anos ou menos. Em municípios de fronteira, a taxa da violência sexual chega a 163,8 casos por 100 mil mulheres. 586 mulheres foram assassinadas na Amazônia Legal em 2024, taxa 21,8% superior à média nacional. Isso não são só números, é um custo humano real do abandono do Estado em territórios entregues ao crime organizado. Um estudo publicado pela Cambridge University Press e apresentada pela USP revelou um dado que deveria paralisar qualquer governante sério. 50 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, praticamente um quarto das pessoas que vivem em território nacional, estão em áreas dominadas por facções criminosas. O Brasil lidera esse ranking na América Latina. Nesses territórios, as facções impõem regras de convívio, arbitram conflitos, controlam o comércio, definem quem pode e quem não pode circular. O professor Vitor Gabriel Rodrigues, da Faculdade de Direito da USP, foi direto a um abandono do Estado nessas áreas. Esse abandono tem um nome técnico, governança criminal, e tem efeito prático. O PCC e o Comando Vermelho, e as mais de 60 facções presentes no Brasil, não são quadrilhas organizadas. Elas são um Estado paralelo, com território, legislação própria e mecanismos de poder que substituem o Estado brasileiro. E entre os associados mapeados no cronograma da Polícia Civil, aparecem nomes que revelam a dimensão internacional dessa estrutura. Um ex-guerrilheiro chileno condenado pelo sequestro do publicitário Washington Oliveto, apontado como mentor estratégico da organização. Um libanês investigado por lavagem de dinheiro e foragido da justiça. O PCC tem vínculos documentados com cartéis venezuelanos e exporta o crime organizado além das fronteiras do continente. O Comando Vermelho tem vínculos com cartéis colombianos e até mesmo com grupos terroristas no Oriente Médio. O laboratório carcerário dos anos 70 virou uma multinacional do crime. E enquanto tudo isso acontece, o presidente Lula viaja o mundo. Vai à Índia defender a governança global da inteligência artificial e a soberania digital. Regulamentar redes sociais é prioridade, antes de controlar os territórios físicos do país. Ou pior, né? O presidente enche a boca para falar da ameaça imperialista e do medo de ter a soberania violada caso as facções sejam classificadas internacionalmente como narcoterroristas. Vai até lá chorar pro Trump e pedir para ele não fazer isso, né? Agora me responde aqui. Quem é que pode falar de soberania, digital ou física, quando uma a cada 4 pessoas nesse país vive sob o julgo de organizações que controlam bairros inteiros, impõem leis próprias, têm departamento jurídico, caixa bilionário, conexões com cartéis, células terroristas e executam delatores em aeroportos? Às vezes, parece que essa preocupação toda do governo mais protege as facções do que o povo, que vive sob o terror que elas impõem. Muitas vezes com a anuência e até com a cooperação institucional do Estado. Talvez o medo dessa classificação de narcoterrorismo seja, no fundo, o medo de uma elite que sabe que, se admitir que o narcoterrorismo existe no Brasil, vai acabar expondo também que ela mesma está deixando criar no seu país um narco-estado. Se você quiser saber mais sobre as relações entre o governo e essas facções, clica nesse vídeo aqui em que a gente expõe relações entre Venezuela e o próprio presidente Lula.